Então, uma boa noite. Meu nome é Leonardo Basso. Estou cursando a disciplina de Ciência e Tecnologia de Materiais com o professor Dr. Juliano Cantarelli Toniolo e estou atualmente no quarto semestre e o projeto que vou apresentar é o processo de laminação da tela de celulares. Então, a evolução da tecnologia de tela de celulares trouxe essa laminação completa, como um padrão amplamente adotado em smartphones modernos. Essa técnica ela consiste basicamente em você colar o vidro e o display com um adesivo óptico, chamado de oca, do inglês, o que resulta em uma imagem de melhor qualidade e menor reflexo, proporcionando uma experiência visual aprimorada. A popularização dessa laminação completa ela teve início por volta de 2010, quando os fabricantes começaram a adotar essa tecnologia em dispositivos premium. Já em 2012 e 2013, nessa época, essa técnica se consolidou como um padrão na maioria dos smartphones de alta e média gama, tornando assim essencial a melhoria de qualidade de suas telas e a experiência visual dos usuários. Este avanço também marcou uma transição muito importante na durabilidade e no design de dispositivos móveis, tornando eles mais finos e resistentes. A estrutura de uma tela de smartphone ela pode ser dividida em três camadas principais, como nós vemos nesta imagem, que é o vidro protetor, a camada sensível ao toque e o display. Essas três partes elas precisam ser laminadas para formar um conjunto funcional. De modo geral, elas são realizadas duas laminações, uma entre o vidro e a camada sensível ao toque, e a outra entre essa camada e o display. Na esquerda podemos ver o display, e à direita ali a tela de vidro já com touch. Essa imagem é de minha autoria, então peguei um celular velho que eu tinha ali que já estava com problema e resolvi mostrar essa imagem para vocês de como funciona. E explicando melhor o que é essa laminação completa. Então ela é um processo de colar o vidro protetor ao display, utilizando um adesivo óptico claro, que é chamado no inglês de oca, como comentado anteriormente. Ele elimina o espaço de ar entre essas camadas, e isso resulta em uma tela mais fina, com uma qualidade de imagem superior, menos reflexo, maior durabilidade. E além disso, essa técnica melhora a resistência da tela a impactos, tornando-a menos propensa a danos e garantindo também uma maior longevidade ao seu dispositivo. E nessa imagem abaixo nós podemos ver exatamente isso. À esquerda essa tela ela já está montada com adesivo óptico, com a tela, o display e o touch. E é essa parte que é trocada, que vem direto do fabricante. Enquanto a direita é o que sobra do celular, basicamente, que é onde seria a bateria no meio. Então os alto-falantes também acabam às vezes sendo removidos, dependendo do celular. E a estrutura que sobra do celular e a tela que precisa ser trocada está tudo laminado à esquerda. E é feita essa troca com todas essas peças já vindo de fábrica. E os desafios de reparo é justamente porque antigamente era possível substituir apenas o vidro quando ele tancava, ou apenas o display se houvesse algum problema. No entanto, com a introdução dessa tela laminada, a quebra, o vidro geralmente exige a substituição de todo esse conjunto, tanto o display quanto o vidro, já que se para essas camadas sem danificar, o display é tecnicamente muito complexo e muitas vezes inviável, já que o preço é muito elevado. Então, com a mão de obra de um profissional especializado em uma tela de qualidade, ela vai custar em torno de 70% do preço de um celular novo. Isso com um mês de uso, por exemplo, que foi no meu caso. Tive que pagar para consertar a tela 70% do preço que eu comprei do celular. Então acaba se tornando muitas vezes inviável esse processo. E você utilizar uma tela que é de primeira linha ou de segunda linha, que não é original de fábrica, com as atualizações de software, pode acabar que o celular vai acabar reconhecendo essa tela que não é original e vai acabar bloqueando o touch e você não vai conseguir utilizar o celular. Então vai ter que ser obrigado a comprar uma tela original. Então essa máquina laminadora ela é responsável por unir o vidro protetivo ao display, utilizando pressão e calor. Essas máquinas garantem que as camadas sejam alinhadas, aderidas perfeitamente sem a presença de bolhas, o que é crucial para uma qualidade final da tela. Então após o alinhamento, a tela ela é colocada em uma máquina de laminação, que remove o ar entre essas camadas. Esse processo ele é feito criando-se um vácuo dentro de um ambiente selado, que ele elimina bolhas de ar que podem prejudicar a funcionalidade da tela ou até criar distorções visuais. Aproximadamente 90% do ar ela é retirada nessa etapa. Em seguida, uma tampa da máquina equipada com um sistema de compressão, ela pressiona essa camada da tela. E dependendo do modelo da máquina, essa pressão pode ser aplicada por uma prensa mecânica ou por um sistema de airbag.
A posição ela garante que as camadas sejam unidas de forma homogênea, sem bolhas ou falhas no contato. E após a aplicação dessa posição, a tela ela passa por um processo de cura, geralmente com o uso de uma luz UV ou calor, para garantir que esse adesivo oca fique completamente firme e transparente, solidificando a união entre essas camadas. Então, quanto à estrutura cristalina dos materiais envolvidos, tanto no display quanto presentes nos semicondutores da tela, como as telas LCD, os displays e OLED, ela permanece inalterada após a laminação. No entanto, a maioria dos componentes usados, como vidro e adesivo, eles são materiais amorfos, então eles não possuem estrutura cristalina definida. Então, esse processo de laminação ele é essencialmente mecânico e físico, sem influenciar a organização atômica desses materiais. Então, nessa parte, surgem algumas propriedades, tanto mecânicas quanto ópticas, que estão relacionadas com o processo de laminação. Então, por exemplo, com o adesivo óptico, ele é necessário ter uma aderência, então uma propriedade mecânica, e também é necessário ser transparente. Outras propriedades mecânicas, nós temos a resistência à compressão, que seria relacionada à pressão aplicada no processo de laminação, a elasticidade durante o processo de prensagem, e dureza e resistência ao impacto, o vidro que deve ser resistente contra riscos e tudo mais. E como propriedades ópticas também temos o índice de refração e a eliminação de bolhas de ar. Durante o processo ele é crucial. Então nós temos também propriedades térmicas e elétricas, como estabilidade térmica, que estaria relacionado com resistir ao calor durante o processo de cura. A dissipação de calor, então o display e o adesivo devem ter boa capacidade de dissipar esse calor. E também propriedades elétricas, como a condutividade, que seria a camada sensível ao toque, que deve ser condutível para os sensores capacitivos conseguirem entender o toque e dar a resposta. E o isolamento também é muito importante para garantir que o adesivo e o vidro garantam um isolamento e um funcionamento bom do display. E por fim temos também as propriedades químicas e superficiais, que seria a estabilidade química do adesivo, que deve ser resistente a reações químicas, resistência à corrosão, que seriam as camadas do metal, os condutores, e propriedade superficial, que seria hidrofobicidade, que é o vidro protetor que ele geralmente possui tratamentos para repelir a água e sujeira, melhorando assim a experiência do usuário e a longevidade do dispositivo. E também tratamento com antirriscos. Então o vidro protetor ele pode passar por processos para aumentar a sua resistência a risco. O mais conhecido deles é as proteções, Gorilla Glass. Aí tem Gorilla Glass 1, 2 e 3, que é uma proteção adicional ao vidro, que protege para você não quebrar o vidro e também protege o display. Bom, e o questionamento que fica, qual a diferença entre a laminação do aço com a laminação da tela dos celulares? É a mesma coisa? Então, elas utilizam pressão e deformação nos seus materiais, porém seus objetivos são distintos. Enquanto a laminação aço ela visa modificar a sua estrutura do material e aprimorar suas propriedades mecânicas, a laminação de telas ela foca na qualidade visual e funcionalidade, garantindo assim uma melhor experiência de uso para os seus clientes. E para finalizar, vamos recapitular um pouco do que foi abordado. Então foi visto como é a evolução da laminação completa, como ocorreu, os desafios de reparo, funcionamento da máquina, como é o processo da tela, as propriedades mecânicas, ópticas, térmicas, elétricas, essenciais para esse processo de laminação. Então, com isso, apesar dos desafios, a laminação completa ela é fundamental na evolução dos dispositivos móveis, garantindo assim uma experiência aprimorada para o nosso usuário. Então, muito boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição, só entrar em contato pelo blog. E vou ficando por aqui. Até mais. Muito obrigado a todos.